Olá, está no ar o programa Sala de Imprensa, hoje 8 de janeiro de 2013, o primeiro programa Sala de Imprensa do ano, e nós agradecemos a você pelo carinho da audiência, sempre nos quatro cantos da cidade, desde Jardim Europa, Jardim Santa Rosa, Boa Vista, Aeroporto, Adalberto Simonade, até Kubitschek, Camurugi recebendo o nosso sinal, né, e sempre nos prestigiando com a audiência. Também o bairro São Gabriel, Bela Vista também, Conceição, São José, enfim, vários bairros recebendo a nossa programação com muito carinho, nos prestigiando sempre com a audiência. Hoje, o programa Sala de Imprensa, como nós colocamos no primeiro programa Sala de Imprensa, é um programa que tem a marca da ousadia da TV Sudeste. E nós inovamos mais uma vez. Nós contamos hoje com uma pequena, mas seleta plateia. Eu vou pedir para o Cristiano já mostrar aí. Nós temos o Afonso Nascimento, temos o Malvino Costa Longa, também um dos nossos diletos amigos e também telespectadores, sempre, o Marcelo Medeiros, a Jamile Scopel, né, primeira vez que comparece, o Marcelo também, e o Jorge Santoro, que vocês já conhecem do programa que ele já tinha aqui com a gente, o programa Encontro Marcado, também participou do programa Em Debate algumas vezes. E agora eu quero também já voltar aqui para a mesa, porque nós temos convidados diferentes também. Aqui à minha esquerda está o Manuel Alves, da revista Tema, e também do jornal Primeira Página. Manuel, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fabiana, obrigado pelo convite para nos fazermos presentes e um abraço ao público que nos assiste. Bem, a gente quer também já apresentar aqui do meu lado direito, um sempre amigo, colaborador, o Wilker Carvalho Lopes, e também o Genival Cavalcante, né, amigo de longa data, que agora está de volta aqui em Guarapari. A gente teve o privilégio e a honra de também trazê-lo aqui no programa. Wilker, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite às pessoas que nos assistem aí na TV Sudeste. Boa noite, Genival, Manel e a plateia que nos assiste, né, em casa, e a plateia que está presente aqui, o Marcelo, Jamile, o Afonso, né? E Afonso, o Malvino, Santoro. E Santoro. Todo mundo aí que está acompanhando aí o programa de hoje. Espero que seja um programa bom. Temos muitos assuntos. Bom, a gente vai falar aqui exatamente a tônica do assunto da cidade hoje. A gente não precisa nem fazer muita volta, né? Lembrando que a partir do segundo bloco, o telefone estará aberto para você participar conosco. Você pode ligar para cá, 3361-5835, dar a sua opinião, né, fazer também o seu comentário, participar, interagir com a gente. E a gente está transmitindo também pela internet. Você que tem aí um amigo que de repente não está com a TV a cabo, pode indicar para ele que a gente está transmitindo no www.tvsudeste.net. E voltando ao assunto, a tônica da cidade, a gente está falando de política, né? Hoje nos quatro cantos da cidade, nas esquinas da cidade, se fala de política, se fala da transição ou de uma pseudo-transição, e se fala também de eleição de Câmara, enfim, um assunto que todo mundo hoje, com certeza, discute pelos cantos da cidade, é a questão política de Guarapari, aliás, da instabilidade política de Guarapari. Depois eu quero fazer até uma colocação. Vou começar com o Manuel Alves, que tem aí muitos anos de Primeira Página, muitos anos do jornal, do jornalismo de Guarapari. Manuel, vamos começar pela Câmara, para depois a gente vir para a política, que vai ter o pleito aí no dia 3 de fevereiro. Mas a eleição da Câmara ficou marcado pelo quê? Ficou marcada pelos acordos, que a gente sabe que sempre existe nas eleições de Câmara, de escolha de presidente, da mesa diretora, não só de Guarapari, mas como em todas as cidades. O diferencial desse ano é que se negociou, se fez os acordos com muita antecedência. Os acordos políticos existem, como existe no Congresso Nacional, mas aqui ficou muito aberto, muitas claras, embora o voto seja secreto. Tanto é que o atual presidente da Câmara e prefeito interino, eles queriam que houvesse um processo de transição sem que houvesse um presidente eleito na Câmara. Faltava a figura do presidente eleito e eles já queriam uma transição com a equipe do ex-prefeito Edson Magalhães, o que acabou não ocorrendo. O que eu observei na Câmara Municipal, a eleição desse ano, do último dia 1º, foi algumas lideranças eleitos, vereadores e pessoas aí do partido do governador, o próprio Gédson, que é uma pessoa que, embora esteja eleito para o seu primeiro mandato de vereador, mas não é um novato na política de Guarapari, foi secretário, tinha poder no governo de Gotardo no primeiro mandato, juntamente com o ex-deputado Rodrigo Chamon Mandava.
e se esperava dele, pelo menos eu particularmente, algumas pessoas que acompanham a política, um outro comportamento. Eu acho que ele não enfrentou uma disputa. Ou quando ele tentou buscar espaço para trabalhar um grupo, para que viesse a ser presidente da Câmara, que muita gente contava que ele seria o presidente, uma vez que foi o vereador mais votado, é ligado à igreja, é ligado ao governador, e ele parece que não quis se expor, não quis comprar briga. Então acho que ficou marcado isso, ficou marcado pelos acordos para a escolha da atual mesa diretora, com muita antecedência, diga-se de passagem, que se divulgou os nomes, e até os, entre aspas, acordos estão se confirmando, e ele ficou ali pelos cantos. Eu achei que ele, como vereador mais votado da cidade, a gente esperava um comportamento dele mais ativo. Até por essa liderança que ele colocou nas urnas, né? Que ele expressou nas urnas, né? Por mais votado, com uma expressiva votação. Bom, eu quero passar agora a palavra aqui para o Wilker, e até uma certa incoerência, você foi profundo, hein? Quando se queria uma transição para quem, né? Não existia ainda quem ia ser o outro, o próximo prefeito. Muito bem colocado, essa incoerência que existe aí, Wilker. Eu concordo com o que o Manel falou, realmente. Eu acho que o mais importante nessa situação toda é que a gente teve uma surpresa, né? Quem esperava que fosse o Wanderley Astori, o presidente da Câmara aí, tivesse ainda mais o apoio de 9 vereadores, formando uma chapa com 10 vereadores. Então foi realmente uma surpresa. Como o Manel falou, se esperava que fosse o Gedson Merizo, era aí pulo de 10, como diz, né? Estava sendo muito bem cotado para ser o presidente da Câmara, em virtude desse apoio do governador Casagrande, desse apoio que ele tem na igreja, a gente sabe, e até pelo nome dele, né? De certa forma aí, uma nova liderança dentro do PSB e na cidade. Mas parece que alguma coisa no meio do caminho se perdeu e realmente ele acabou aí, vamos dizer assim, perdendo o time, perdendo o tempo, e o Wanderley levou aí a presidência da Câmara com o apoio de 9 vereadores, formando um chapão, e hoje é o presidente da Câmara. Acho que é isso aí. E tá tocando o barco aí já uma semana? Uma semana. Uma semana, mais ou menos. Dia 1º foi... E a gente ainda não pode fazer uma avaliação desse governo, né? A gente já viu algumas gafes aí, a gente depois até vai comentar isso aí. Mas eu acho que é isso. Politicamente, acho que o Wanderley e o grupo deles, o grupo dos vereadores, que estão ajudando, inclusive, essa administração aí, a gente sabe que eles estão ajudando. Mas acho que foi isso. E o Gedson ficou aí no meio do caminho, né? Depois foi cotado para ser o candidato do PSB, no lugar do Ricardo. Também não foi, então temos que aguardar o Gedson agora como vereador. É isso, Fabiano. Genival. Fabiano, eu acho que o processo não poderia ser diferente, considerando que Guarapari é uma cidade politicamente atípica dentro do estado. Aliás, muito atípica. Muito atípica. Então isso, as pessoas falam assim, foi um fenômeno, algo diferente que aconteceu. Não, tem 2 décadas que Guarapari enfrenta situações atípicas e complexas. O povo de Guarapari que mora aqui pode se lembrar facilmente das complexidades políticas que houve nessa cidade. E parece que se produz mais complexidade nessa cidade. Então, assim, falar da Câmara, ou falar do processo atual, é quase que voltar a uma situação que nem nós imaginávamos, né? Há uma complexidade até nessa assumição, até no momento em que as pessoas assumem os seus cargos. O prefeito deixou para a última hora, houve também deliberadamente um ato político de se manter a candidatura esperando resultados do Poder Legislativo, Poder Judiciário. Isso se degringolou outras situações difíceis para o cenário de Guarapari. E eu acho que essa soma de fatos, de quesitos complexos e bem peculiares de Guarapari, bem de Guarapari, bem Maratimba de Guarapari, criaram mais uma vez um cenário difícil até para se falar. Aliás, falar em atipicidade, tem um radialista aqui, queria que você cortasse lá para a nossa plateia, vou passar a palavra ali para o Marcelo, para quem quiser se manifestar agora, mas por falar em atipicidade, tinha um radialista em Guarapari que ele disse uma coisa, falando em termos bastante populares, parece que tem cabeça de burro enterrada nessa cidade. Então a gente viu aí Benedito, aí a gente viu Morena renuncia, assume Gilberto Michel, é caçado, Tampão. aí vem Michel, quer dizer, parece realmente que, falando em termos bem claros, né, para as pessoas entenderem, todo mundo entender, parece que cabeça de burro enterrado, que negócio é esse? O negócio não se resolve. Cultural inteiro, né? Aliás, ou a tropa toda, né? A tropa toda. Bom, a gente quer passar a palavra aí para um dos nossos
convidados Seleta de hoje. plateia aí. Essa seleta plateia. Pode ficar à vontade aí, Malvino, o Marcelo. Ô, Fabiano, eu praticamente eu fosse o que Tá gostaria de ligado colocar o já foi microfone aí? totalmente colocado. Tá ligado o microfone aí? Tá ligado? Tá ligado aqui? É. É, muito bem colocado. A grande característica de amar uma cidade não é varrer os problemas para debaixo do tapete. Amar uma cidade é ter a ousadia de mostrar onde eles estão e debater. Por isso eu gostaria muito de parabenizar você, seu time, ter a ousadia de trazer um tema muito delicado. E que muitas pessoas consideram até atípicas, porém que conhecem a história de Guarapari, observando, nós temos uma tradição de golpes, nós temos uma tradição de puxada de tapete, nós temos uma tradição de jogo sujo, uma boatologia endêmica, muito característica, muito peculiar de nossa cidade, onde o processo parece que exclui um pouco a vontade popular. Parece que querem colocar a goela abaixo uma série de candidatos e tira-se, coloca-se. E a tradição republicana, no conceito mais pleno dela, fica meio jogada de lado. E eu não tenho nem como explicar, foi muito bem colocado. É uma característica muito peculiar da nossa cidade. Amamos essa cidade. E como amamos ela, nós reconhecemos os nossos defeitos. Temos que lamber as nossas feridas e ter ousadia de chegar no ponto. Bom, Marcelo, o Jamile, quer fazer alguma colocação também? É como o Marcelo falou, né? Aqui em Guarapari parece que a opinião popular não vale nada. Hoje mesmo a gente estava conversando, antes de chegar aqui, fomos pedir para eu, Marcelo, com outras pessoas também nas redes sociais, para os candidatos exporem suas opiniões, suas propostas, e veio uma revoada de protestos dizendo que rede social não era lugar de debater esse tipo de coisa. Se a gente não vai debater nas redes sociais, se a gente não vai atrás dos políticos perguntar o que eles estão querendo fazer com a nossa cidade, como é que nós vamos saber quem a gente deve eleger? E por que não as redes sociais? Por que não? Verdade. Quando eu debater nas redes sociais, nas esquinas, nos bares, nos botecos, nas igrejas, acho que tem que debater do outro lado. A quem interessa não debater. Exatamente. A quem interessa não debater. Verdade. Pois não? Fica à vontade. Muitas vezes a gente tem uma impressão que quando você coloca uma série de ideias para serem colocadas, para serem debatidas, é que não existem planos de governo, mas existem planos de poder. E muitas vezes a gente coloca, assim, pontos muito bem colocados. É fácil falar da educação, do meio ambiente. Ok, é fácil falar. Então a gente tipifica um por um, para dizer que não foi evasivo. E as pessoas fogem. Eu acho que um pouco de respeito ao cidadão, um pouco de respeito ao eleitor, um pouco de respeito ao ser humano por trás de tudo aquilo do processo, também deve ser levado em consideração. Jorge, quer fazer uma colocação? Boa tarde, Fabiano. Na realidade, do meu ponto de vista, claro, tá? Como é que eu vejo isso? Um franco desrespeito ao eleitor, ao cidadão, aquele que levou os nossos representantes a este poder. Então, essa falta de atenção, esta falta de educação, esta falta de orientação dos políticos prejudicam não a ele, mas prejudicam a cidade como um todo. Porque deveria-se respeitar o cidadão, deveria-se respeitar os anseios do cidadão, deveria-se respeitar as ideias e as vontades da população. Porque é isto, exatamente isto, as demandas da sociedade, tá, é que irão, tá, gerir a própria sociedade através das suas representações. E isso não está sendo respeitado. Pensa-se no poder, e tão somente no poder, no ganho fácil, no jogo, tá, de facilidades, nas intrigas, tá, e tudo isso realmente só envergonha a população de Guarapari. Eu tenho certeza que o cidadão, o eleitor, hoje se encontra plenamente envergonhado do que está acontecendo na nossa cidade. Por enquanto é isso que eu tenho para falar. Bom, eu quero já fazer um primeiro intervalo, agradecer aí a fala do Jorge Santoro, da Jamile, agradecer também ao Marcelo, já fizeram suas colocações.
o Wilker também já deu sua fala, o Genival também, o Manuel. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo também pela internet, www.tvsudeste.net. Os internautas, o pessoal do Facebook, né, que está aí acompanhando, pode divulgar. O último programa Sala de Imprensa que nós tivemos aqui transmitindo pela internet, nós tivemos 35 pessoas, 35 internautas assistindo todo o programa. Para a internet é muita coisa, né? A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa de hoje, 8 de janeiro de 2013. Até já. Atenção desportistas de Guarapari, chegou o Top Ranking Sports, a sua loja de esportes em Guarapari. Tênis, botas, confecções e produtos esportivos em geral. Chuteiras, bolas, munhequeiras, caneleiras, o chaveiro do seu time e muitos outros produtos para a prática do seu esporte preferido. Top Ranking Sports, trabalhando com todos os cartões de crédito. Top Ranking Sports, na Rodovia do Sol, no bairro Aeroporto, ao lado do restaurante Pratão Capixaba. Top Ranking Sports, a sua loja de esporte em Guarapari, 3262-6996. Marinho Pneus, rodas, alinhamento, balanceamento e serviços de suspensão. No Marinho Pneus você encontra também baterias para o seu carro. Venha para Marinho Pneus, profissionais qualificados e atendimento personalizado que só o Marinho Pneus oferece para você em Guarapari. Marinho Pneus, Rodovia do Sol, bairro Perocão, 3361-2224, 9959-8920. MCF Restaurante Self-Service. Comida caseira de alta qualidade e ótimo atendimento são marcas do restaurante MCF. Variedade de carnes e saladas. Self-service sem balança com 2 pedaços de carne mais refrigerante lata 350 ml por R$ 9,90. Entregamos seu Marmitex no seu local de trabalho ou em sua casa. Disque Marmitex 3261-6107. MCF Restaurante Self-Service. Rua Antônio Sobreiro, número 300, Praia do Morro. Imagine se você pudesse ver a vida sempre com a melhor luz, a qualquer hora do dia, em ambientes externos ou internos. As lentes Transitions se adaptam automaticamente aos ambientes, permitindo que só a quantidade certa de luminosidade chegue aos seus olhos. Você vai poder ver a vida da maneira que ela deve ser vista. Veja o melhor da vida, lentes Transitions. Procurando por um número de telefone? Deixe para trás os velhos catálogos. Seja bem-vindo ao futuro. Quando buscar por serviços ou precisar encontrar o telefone da empresa que você tanto procura, acesse listaeletronica.webnote.com. A informação que você precisa a um clique. O telefone da empresa com o produto ou serviço que você procura, você encontra em www.listaeletronica.webnote.com. Acesse. Olá, já estamos de volta com o programa Sala de Imprensa de hoje, 8 de janeiro de 2013, e a gente está transmitindo ao vivo esse programa. Para você que chegou agora, não tem problema, se você não viu o primeiro bloco, você vai ter a oportunidade de ver a reprise aqui no canal 17, na TV Sudeste, e também no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/TV Sudeste. Você vê todos os nossos vídeos, inclusive esse programa você também terá a oportunidade de ver a reprise. E agora nós estamos transmitindo também pela internet, www.tvsudeste.net. Na verdade, não precisa mais do www, né? Mas enquanto isso não acaba de vez, a gente está sempre falando. Bom, nós falamos no primeiro bloco a respeito da questão de eleição de Câmara, né? Manel colocou aqui, Manuel Alves, do Jornal Primeira Página, também da revista Tema Turismo e Negócios, colocou aqui a sua fala com relação à sua visão, né? A análise que ele fez a respeito do processo de eleição do atual presidente e prefeito interino. O Wilker também colocou, o Genival também, e a nossa plateia, que eu queria pedir para o Cristiano mostrar aí, cortar aí para a nossa plateia, pedir para o Caleb aí abrir o plano, e mostrar a nossa plateia, uma pequena, porém seleta e especial plateia que a gente trouxe hoje
aqui no programa Sala de Imprensa. Aí você está vendo aí, está cortando um pouquinho a imagem do Afonso ali na direita. Agora sim, apareceu o Afonso. O Malvino também está ali do lado dele. O Marcelo Medeiros, a Jamile Scopel. E agora sim, está mostrando ali o Jorge Santoro na outra ponta aí na esquerda do seu vídeo. Bom, à direita, perdão, do seu vídeo. Bom, a gente quer voltar com o assunto. A gente tem todo um cuidado. E é bom que a gente diga que todos os programas que a gente faz aqui, a gente faz com muita responsabilidade. Tudo que a gente procura dizer aqui, a gente procura dizer sempre, levar informação para os nossos telespectadores, levar informação para a população de Guarapari, mas com muita responsabilidade. Nós estamos vivendo um momento delicadíssimo do processo político democrático de Guarapari. Então, são várias instituições, né? A nossa plateia aqui, a Jamile, o Marcelo colocaram na questão do debate nas redes sociais, que algumas pessoas disseram que não é lugar para debater, mas a gente precisa levar informação para todo mundo. A gente faz isso com muita preocupação, com muito cuidado, sem desrespeitar ninguém. Aqui, nas redes sociais também. Então a gente está fazendo essa ponderação, porque a gente discute Guarapari, porque nós precisamos discutir Guarapari. Alguém tem que discutir. Alguém tem que discutir. Então, quer dizer, com certeza as instituições, igrejas, lideranças organizadas, a sociedade estão debatendo e nós não podemos nos furtar isso. E eu agradeço a essa seleta plateia, agradeço aos nossos convidados aqui da bancada também e já quero passar a palavra aqui para o Manuel Alves, fazer as considerações nesse segundo bloco. Eu quero fazer aqui um comentário. Observei ali a colocação do nosso amigo Marcelo, sempre com sábias palavras. Marcelo, parabéns pelo seu comportamento, principalmente no Facebook. E eu costumo postar de vez em quando a gente não tem nada interessante a postar, você fica só olhando que está de bom tamanho. E aí observei a colocação da Jamile e falou o seguinte: a gente se observa pelo comentário dos dois ali de que não houve aceitação para o debate dos candidatos, e o Wilker também é testemunha disso, de que está havendo um grande erro dos marqueteiros dos candidatos e dos próprios candidatos. Devido ao período que vai ocorrer a eleição, durante a alta temporada de verão, quando se sabe que haverá uma grande abstenção do eleitorado. Verdade. Quando não haverá um debate político, é justamente nas redes sociais que os caras têm que tirar proveito para se debater os projetos, as ideias. Então, acho que está faltando aí aos candidatos aí alguém com visão de marketing e inteligência política para o aproveitamento de uma mídia espontânea. Aliás, no mínimo, disse a visão de marketing, né? No mínimo. O Wilker, quer colocar lá? O que o Manel falou, que realmente nós estamos numa eleição atípica, né? Nós estamos a cidade lotada, cheia, vai ser difícil o candidato chegar na praia, num lugar, saber quem é daqui, quem é de fora, vai ter que perguntar antes se eu moro aqui, se eu é turista, para poder não perder o seu pedido, né? Eu falei com um amigo candidato que ele vai ter que ir com ar-condicionado e buscar o eleitor em casa para votar. Então acho que a rede social vai ser muito importante, porque hoje rede social, internet, é como a televisão que a gente tem em casa, uma geladeira, isso aí é o meio mais rápido. Meio rápido. Então vai ter que existir um investimento na rede social. Não é que vai mudar uma eleição, mas vai ajudar muito. Eu falei outro dia que o único candidato que se deu bem com rede social chama-se Barack Obama. Mas acho que nós estamos longe de ter um Barack Obama no Guarapari, né? Mas realmente, acho que o Manel está certo. Vai ser uma eleição atípica e a gente tem que ter muito cuidado. Estamos aqui para debater isso aí com muito respeito, Fabiano, a todos. E ver que dia 3 de fevereiro, antes um pouco do carnaval, ver quem que vai dançar o samba direitinho. Né? Acho que é isso aí. Bom, a gente teve já teve abstenções significativas no dia 7 de outubro. Sim, verdade. Então agora a gente corre o risco de ter de novo. E aí isso influenciar demais no resultado. A leitura que fazem por aí, as pessoas que acompanham a política, não sei se o Manel, o pessoal da plateia concorda, é que o candidato que tiver mais de 10 mil já está ali nas cabeças, vamos dizer assim. Não vai ter muito mais do que 10, 12 mil, o cara já está bem. Vai ser apertado? Vai ser apertado, vai ser igual correr de cavalo. Genivão. Eu acho que quando a gente falava de golpe no Brasil, 64 para cá, na verdade existem muitos golpes que estão acontecendo no processo político brasileiro. Por exemplo, esse golpe de deliberar uma eleição em pleno verão, onde 90% diretamente da população vive das praias, vive dos serviços turísticos, isso é um golpe. É um golpe contra o debate, é um golpe contra propostas. E quando a gente fala de proposta, a gente tem que pensar o seguinte: que proposta?
Quais são as propostas? Não se vê propostas na cidade. O prefeito fala assim, eu tenho uma proposta, uma cartilha do ABCD. Nada mais é do que a cópia da receita do bolo. Todo mundo copia bolo. Mas por falar em proposta, a gente vai chegar em proposta. Você falou de golpe, é bom que eu estou sempre fazendo essas considerações, porque aqui a gente tem essa coisa também de cerceamento. Às vezes a gente pode só, não quer dizer que a gente vai, existe, mas a gente pode sofrer algum tipo de cerceamento. Então é bom dizer, quando a gente está falando de golpe, esse golpe é contra a democracia. Que é o maior dos golpes. Não vai dar tempo de se discutir o processo. A gente não está falando que fulano e Beltrano vai dar golpe em ninguém, não. Pelo amor de Deus, é bom a gente ficar claro isso. Verdade. Né? Então, quando a gente está falando de golpe, o Genival coloca aqui, o golpe contra a democracia. E, Fabiano, quando eu falo de golpe... Que é o maior dos golpes, como disse Marcelo ali na plateia. Só para completar, esse golpe contra a democracia, ele é tão sério quanto um atentado à vida. Porque quando você não faz com que o povo participe, se conscientize do seu processo eleitoral, daquilo que cotidianamente ele vai viver, você está omitindo ao povo obrigatoriamente o seu direito à vida. Isso é um golpe também muito sério. Isso é um golpe contra as características naturais da sociedade civil organizada, da participação social, da participação das instituições. Eu estou falando isso como algo muito sério. Quando você omite a participação popular, como está acontecendo no município de Guarapari, você obviamente vai ter uma abstenção enorme, você vai haver um desânimo da participação social muito grande no processo. Já era muito grave em Guarapari, eu diria que até no Brasil. Então você tira de dentro da discussão, do debate, as pessoas comuns, que são as pessoas mais interessadas nos resultados eleitorais, políticos, sociais, culturais da cidade. Esse debate não vai acontecer. Isso é um golpe. E aí as redes sociais estão divulgando. Por que debater? Mais um golpe. São golpistas. Eu quero, antes da Jamile falar, eu quero passar aqui para o Manuel, a gente vai falar, da temática aqui, né? Manuel, enquanto ele corta para lá, que aqui tem que fazer toda uma manobra para a gente colocar essa plateia aí no ar. Então, depois que a Jamile fizer ali, o Marcelo, talvez o Santoro, o Malvino, o Afonso também pode ficar à vontade de participar. Afonso é uma liderança do bairro Kubitschek, assim como o Malvino também do bairro Kubitschek, também lá da Concha de Ostra. Eu queria que depois dessa passagem aqui, que a gente falasse desses 26 anos, né? São 26 anos de jornal? Jornal 17 agora. Era 16, a última vez que você veio foi 16, agora 17. 26 anos tem Manel. Mais ou menos. Eu queria que a gente entrasse nessa questão da gestão interina que está aí. Né? Eu sei que a gente comentava alguma coisa antes, para a gente passar, porque 1h30 passa muito rápido. Já temos aí mais de meia hora de programa. Bom, a Jamile quer fazer a colocação? O ideal é que isso não tivesse acontecido. Mas como nós, enquanto população, permitimos isso, né? Permitindo que uma pessoa que não poderia ser eleita fosse eleita, então agora nós teríamos que arcar com isso, esperando um pouco mais, para que pudesse ser debatido tudo que tem que ser debatido, para poder ouvir a proposta de todo mundo, com decência, tempo hábil, né? Então acho que talvez fosse o momento da gente buscar um meio de adiar um pouquinho essa eleição. Tem que ligar, tá ligado? Até o final. Isso. Bem, eu gostaria de fazer uma crítica à equipe de marqueteiros. Eu acho que eles jogaram fora a linha do debate e abraçaram a linha do bate-bate. Eu acho que isso ficou muito marcante. Eu acho que isso muito deixou... pequeno, né? Muito pequeno. Muito pequeno. Nivelaram o negócio por baixo. Como diz muito meu professor Wilber aqui, fala, Marcelo, você às vezes sonha muito num debate a nível de política Rousseau, Robespierre, Tolstói, Dostoiévski, Montesquieu. Esse é o universo da política real, ideal. Mas a política real, infelizmente, o Wilber fala, Marcelo, bota um pouco mais o pé no chão, ele chama muito a minha atenção sobre isso. Não adianta jogarmos muitas pérolas. Infelizmente, os bastidores, às vezes, nos deixam com gosto de fel na boca. Mas eu acho que cabe às pessoas que ainda querem um pouco de bem à nossa cidade lutar e puxar a coisa para cima. A gente tem que ser otimista. Jamile, quer voltar de novo? Porque o microfone está desligado. Você pode ligar, está em cima, né? O botão aí, deixar ligadinho. Como eu já disse antes, o ideal era que isso não tivesse acontecido. Que nós, enquanto população, tivéssemos eleito uma pessoa que pudesse assumir. Um mês, um pouco menos de um mês, no meio de um verão maluco, um trânsito doido, todo mundo sem água, todo mundo sem um monte de coisa, telefone falhando. Como é que você vai fazer uma campanha? É um caos mesmo. Um caos, né? O Santoro quer fazer a colocação?
também? Eu realmente comungo, né, com o que Marcelo fala, o que a Jamile fala. Genival. O Genival também. Enfim, nós todos estamos de acordo, né, concordamos com uma situação só na realidade, que é a falta do bom senso por parte desses que estão aí tentando gerir, né, o nosso município. Eu estou vendo uma falta de bom senso. É um marketing político, tá, que é nivelado por baixo, tá? É um marketing pessoal, tá, que é colocado, né, de qualquer forma, mesmo que seja agressivo ou não. Tá? Então, nós tivemos, por exemplo, no Facebook, né, as demandas que foram feitas em razão das propostas, tal. Tivemos 2 respostas na realidade. Tá? Não vou citar, obviamente, o nome dos candidatos aqui, tá? Mas tivemos 2 respostas apenas, tá? Sendo que uma no próprio nome do candidato e outra vestida com o nome de uma outra pessoa. Tá? Tivemos isso, observamos isso. Então, eu fico imaginando, tá? Por que isto está acontecendo? Por que não se troca ideias? Por que não, esses senhores que estão aí no poder, por que eles não querem interagir com a sociedade? Existe uma necessidade básica de se ouvir a sociedade, mas parece que isso não tem nenhum significado junto a essas pessoas. Bom, eu quero só chamar a atenção para falar, quando a gente fala de... A Jamile colocou, né, uma eleição maluca no meio do verão, pleno verão, uma semana antes do carnaval, salvo engano, semana antes do carnaval. E a gente falava antes da questão do respeito às pessoas, não golpear a democracia. Né? E eu vou voltar um pouquinho, hein? Pouco tempo. A escola polivalente, que está funcionando aqui, na rua de trás aqui da TV, que tem a sede lá no bairro Itapebuçu, ali já é Itapebuçu. Eu me lembro, nos anos 80, final dos anos 70, da década de 1970, da década de 1980, nós já estamos no século XXI, que o uniforme da escola polivalente era uma espécie de moletom muito mais pesado que moletom. O moletom é mais fininho. Era um negócio pesado. A calça também era. Espera aí, gente. Nós estamos numa cidade de um país tropical. Um calor desse. Estudante, Manuel, indo para a escola com aquele... Por quê? Porque era um modelo americano de escola. Mas lá neva, chove, é frio pra caramba. Se fosse pelo menos no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Mas é questão de respeito às nossas raízes, ao nosso povo. Não se respeitar, então muita coisa melhorou nesse aspecto, pelo menos do uniforme. Mas com relação ao processo político, muita coisa tem que mudar. Entendimento das autoridades, os próprios políticos, né? A legislação também. Peraí, gente. Uma eleição maluca, como disse a Jamile, no meio do verão. Todo mundo está dizendo hoje, isso, Igor, mas... Hoje eu já te falo, eu vim para cá e falei aqui quando eu cheguei, que eu já ouvi o jingle de um candidato. Porque o comitê na frente da minha casa, não tem como eu não ouvir. Uma maior altura, não bastasse um caminhão parar tocando jingle, uma maior altura na frente da minha casa, ainda passou umas 3 piruinhas tocando o mesmo jingle. Então, o desencontro total de música. Fora isso, o trânsito na frente da minha casa já é caótico. Então você imagina eu lá dentro, na minha casa não consigo ouvir a televisão, porque o jingle toca alto, com o locutor berrando, né? A gente sabe quem conhece o locutor, não vou falar não para poder criar celeuma. Mas eu já estou sentindo já essa loucura, essa maluquice que vai ser. Imagine você o verão bombando
carro piruinha no meio do trânsito com som alto, vai ser uma loucura mesmo. Praticamente um caldeirão do Hulk, né? O que a gente pode fazer Loucura, agora? loucura. Aproveitar aqui rapidamente. Não sei se posso discordando, o Genival falou aqui, Marcelo falou. Realmente, eu acho que a gente é um golpe, uma situação atípica, uma coisa horrível, mas não seria pior se a gente demorasse mais tempo ainda com essa gestão interina? Não que a gestão seja o ruim, contraponto da situação. não que a gestão seja ruim, que eu não tenho como avaliar em uma semana, mas não seria pior dar mais tempo ainda com o presidente da Câmara na prefeitura gerindo os recursos, ou se a falta de recursos, não sei. Não é melhor a gente ter logo um prefeito efetivo E ver o que vai dar? e ver o que vai dar? Assim, só para botar mais lenha no fogo. Bom, passar a palavra para o Manel aqui, mas a repórter do jornal da TV Gazeta, que esteve em Guarapari essa semana, inclusive entrevistou o secretário de Turismo e o prefeito interino, daqui a pouco eu quero falar também dessa entrevista, ou das entrevistas, mas ela colocou para o prefeito, Vanderlei Astor, prefeito interino, que na Praia do Morro tem lá, em alguns lugares, não pode colocar piruinha e tal, etc. Como é que vai passar os carros de som como você colocou aqui, né? Só fazendo uma colocação em cima do que ela também disse, você agora. Manel. Aproveitando o gancho do que a Gemília falou ali, o Gemília, desse processo, desde que ocorreu a anulação dos votos do ex-prefeito Edson Magalhães, vou tentar dar uma lapidada rapidamente, o que ocorreu? A administração do ex-prefeito só tinha um pensante que era ele. O conjunto todinho, o único. Antes nós tivemos um prefeito que não mandava, os secretários mandavam. E esse ex-prefeito agora recente era o contrário. A única cabeça pensante era dele e ele não pensava que ia sair da prefeitura. Então ele não tinha um plano B para o processo eleitoral. Aí o que ocorre? Eu conversando com uma pessoa do meio político a nível de Estado, por exemplo, a justiça permitia que ele recorresse uma vez, duas, três. Aí o cara falou, se fosse você não iria recorrer? Então era um direito que tinha. Aí uma outra situação, por que ele teve 39 mil votos? Porque Guarapari vive uma escassez de lideranças. Inclusive... E as consequências serão mais desastrosas no futuro se não houver o envolvimento da sociedade agora. Eu vou fazer só uma adenda aqui, né, que você está colocando comigo, que a gente vem falando aqui há muito tempo, a questão da escassez de liderança. Pois não. Então, por isso que esse processo chegou ao ponto de termos a eleição em pleno alta temporada aqui, que a cidade praianas tem como alta temporada o período de verão aí de janeiro e fevereiro. Essa semana eu estive com um empresário de influência aí no governo do Estado, nos poderes constituídos do Estado, que teve até o TRE, tem a influência, buscou informação e foi informado de que o TRE está cumprindo ordem. Veio o TSE cair no prazo X e pronto, e nós temos que cumprir e a eleição vai ser naquele prazo. Mas eu concordo com o Igor que quem dera que essa eleição tivesse ocorrido antes da virada de ano. E agora o TSE não conhece Guarapari, né? Os ministros do TSE não devem conhecer Guarapari, não devem saber que nós estamos aqui com 400 e tantas pessoas, 400 mil pessoas, né? A gente vive, o Fabiano e amigos que nos assistem, aqui em Guarapari, por exemplo, as cidades praianas, as cidades que têm potencial turístico, como é o caso de Guarapari, embora a gente hoje tenha aí um potencial de veraneio, o que ocorre? Essas cidades é preciso que haja uma tolerância diferenciada, é preciso que tenha um comportamento diferenciado, por exemplo. A quantidade de guarda-vidas que atua no verão não pode ser a mesma da invernada. A quantidade de garis que atua no verão não pode ser a mesma da invernada. E o Ministério Público e a Justiça não se permite que consiga fazer essa adequação. Então se cria essa dificuldade, por exemplo. Quando há prefeito eleito, o Congresso Nacional precisaria mudar isso, as cidades litorâneas com potencial turístico precisavam que o prefeito eleito tomasse posse antes da virada do ano para que ele programasse o verão e a cidade para receber os respectivos turistas. É mais ou menos assim, vocês se virem aí com problemas, é mais ou menos assim, cada um com seus problemas, né? Vocês se virem aí. Parece que é mais ou menos assim. Eu queria falar com relação à última fala do Santoro, dizer o seguinte, que o Santoro fez uma explanação muito boa, fantástica, e quase que tentando indagar a todos, ou fazer uma provocação a todos, por que é que esses caras não nos ouvem? Os senhores do poder, os senhores candidatos do poder. Eu acho o seguinte, política virou balcão de negócio. Essa é a verdade. Eu estou assumindo a responsabilidade, eu sei que nós na TV não podemos, nem na rádio, veículos de comunicação, é preciso que se tome cuidado. Eu vou tomar cuidado, devido cuidado, porque eu tenho senso relativamente crítico. Mas política virou balcão de negócio. Nós vimos isso
na última gestão eleitoral, processo eleitoral, vamos ver agora, ninguém está preocupado com o debate público, as necessidades dos bairros, discussão do orçamento participativo, incentivo ao esporte e à cultura, e o Guarapari é uma cidade milenar, precisa ter essa atenção, porque está perdendo o espaço de Anchieta, de toda aquela característica cultural que veio, colonização, nós perdemos essa característica cultural, e se fala só em restaurante e quiosque. Eu acho que é importante, os quiosques são importantes, os restaurantes, os hotéis, mas ninguém abriu o debate sobre a conjuntura maior da cidade. Então, essa coisa chamada balcão de negócio é que faz com que ninguém se tenha propostas, que ninguém coloque no papelzinho uma preocupação para discutir nas redes sociais ou fora delas os seus interesses de comum acordo com a população. Então está faltando vergonha na cara. Bom, a gente vai fazer... Pois não, Manuel. Eu quero fazer um comentário também sobre a questão ainda voltada para o processo eleitoral de Guarapari. E o Marcelo falava há pouco que o Wilkes fala que ele sonha, e acho que às vezes eu acabo também sonhando. São dois românticos, né? Porque se observa, eu tenho falado ultimamente com alguns amigos, como eu participei do processo eleitoral de outubro, algumas pessoas perguntam se está apoiando A ou B ou tal, e eu falo que o momento está oportuno para você ficar igual coruja, só olhando para os lados e acompanhando os acontecimentos. Em cima do muro. Mas o que ocorre? Se observa uma ganância para chegar ao poder. Nós estamos, a cidade com um problema aí, que só lá na frente vai se saber, os problemas que está se vendo hoje, que está todo mundo ocupado com seus afazeres, com ganha-pão aqui ou ali, ou de férias viajando, e não está ciente do que está acontecendo na cidade. E a gente observa, por exemplo, outro dia eu estava no interior, eu sou fã fui nascido e criado na roça e trabalhando no Cabenchada, por isso que eu gosto de roça. Outro dia no interior eu vi de um cidadão na roça, quando começou a surgir um monte de candidatos aí, ele falou, depois que a moça está morta, todo mundo quer tirar uma foto como caçador. E tirar uma tirinha aí do couro. ele se referia ao ex-prefeito que não está mais no processo eleitoral. Eu, como humilde cidadão guarapariense, tive a honra de receber o título aí da Câmara Municipal e moro aqui já há 27 anos, diante do caos que se instalou, que se arrastou esse processo todinho, se as nossas lideranças políticas aí que estão pleiteando a prefeitura tivesse um mínimo de humildade, de preocupação com a cidade, não teria esses candidatos todos, que nós teríamos que se preocupar com a cidade. Tem hora que você pode disputar uma coisa ali, você tem divergências políticas, mas tem hora que precisa que se pense na cidade. Eu acho que se houvesse o interesse, se o governador do estado colocasse a mão para que isso acontecesse, nós teríamos no máximo 2 candidatos, e quem dera que nós tivéssemos um candidato de um grupo, para que todo mundo conduzisse a cidade. Daqui a 2 anos tem eleição para deputado, você disputa isso, você disputa aquilo, e vamos conduzir a cidade da maneira mais adequada possível. Bom, a gente vai fazer o nosso segundo intervalo. Este é o programa Sala de Imprensa, hoje dia 8 de janeiro de 2013. Nós estamos conversando aqui com os nossos amigos da plateia, o Afonso Nascimento, o Malvino Costa Longa, o Marcelo Medeiros, a Jamile Scopel, o Jorge Santoro, você está vendo agora um detalhe aí. E também aqui na bancada, a gente estava esperando aqui, né, o jornalista Rodrigo Barbosa, prometeu que viria participar conosco, não veio. A gente está aqui conversando com o Manuel Alves, estamos aqui conversando com o Wilker Carvalho Lopes, também com o Jonival Cavalcante, que veio participar com a gente do programa hoje. Antes de você ir para o intervalo, só falar uma coisa. Com essa plateia aqui, se tivesse um candidato aqui hoje ele ia passar dificuldade. Se o cara for bom, ele... Preparado, não tem problema, né? Bom, a gente vai fazer esse intervalo, daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa. Até já. Atenção desportistas de Guarapari, chegou o Top Ranking Sports, a sua loja de esportes em Guarapari. Tênis, botas, confecções e produtos esportivos em geral. Chuteiras, bolas, munhequeiras, caneleiras, o chaveiro do seu time e muitos outros produtos para a prática do seu esporte preferido. Top Ranking Sports, trabalhando com todos os cartões de crédito. Top Ranking Sports, na Rodovia do Sol, no bairro Aeroporto, ao lado do restaurante Pratão Capixaba. Top Ranking Sports, a sua loja de esporte em Guarapari. 3262-6996.
Marinho Pneus, pneus, rodas, alinhamento, balanceamento e serviços de suspensão. No Marinho Pneus você encontra também baterias para o seu carro. Venha para Marinho Pneus, profissionais qualificados e atendimento personalizado que só o Marinho Pneus oferece para você em Guarapari. Marinho Pneus, Rodovia do Sol, bairro Perocão, 3361-2224, 9959-8920. MCF Restaurante Self-Service. Comida caseira de alta qualidade e ótimo atendimento são marcas do restaurante MCF. Variedade de carnes e saladas. Self-service sem balança com 2 pedaços de carne mais refrigerante lata 350 ml por R$ 9,90. Entregamos seu Marmitex no seu local de trabalho ou em sua casa. Disque Marmitex 3261-6107. MCF Restaurante Self-Service. Rua Antônio Sobreiro, número 300, Praia do Morro. Imagine se você pudesse ver a vida sempre com a melhor luz, a qualquer hora do dia, em ambientes externos ou internos. As lentes Transitions se adaptam automaticamente aos ambientes, permitindo que só a quantidade certa de luminosidade chegue aos seus olhos. Você vai poder ver a vida da maneira que ela deve ser vista. Veja o melhor da vida. Lentes Transitions. Procurando por um número de telefone? Deixe para trás os velhos catálogos. Seja bem-vindo ao futuro. Quando buscar por serviços ou precisar encontrar o telefone da empresa que você tanto procura, acesse listaeletronica.webnote.com. A informação que você precisa a um clique. O telefone da empresa com o produto ou serviço que você procura, você encontra em www.listaeletronica.webnote.com. Acesse. Olá, já estamos de volta com Sala de Imprensa, hoje 8 de janeiro de 2013. Estou sempre falando a data aqui, o dia, porque a gente está transmitindo ao vivo. Para você que chegou agora em casa, está zapeando aí, chegou no canal 17, né, perdeu os 2 primeiros blocos, perdeu muita coisa, mas vai poder ver toda a reprise aqui no canal 17 e também na internet. Anota aí o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Sudeste. E agora a gente está transmitindo também este programa agora, simultaneamente pela internet, tvsudeste.net, www.tvsudeste.net. Nós estamos aqui com os nossos convidados da bancada, Manuel Alves, aqui à minha esquerda, à minha direita está o Wilker Carvalho Lopes e também o Genival Cavalcante, você vê aí no plano aberto agora. A gente vai puxar aqui agora o programa, 1 hora, foi rapidinho, né? A gente tem que partir agora, finalmente, a gente tem um monte de coisa, eu tenho certeza que a nossa plateia aqui também tem muita coisa que eu gostaria de colocar ainda, mas a gente tem que ir para essa questão da interinidade do prefeito Wanderlei Astori. E eu queria puxar aqui com o Manuel Alves. Manuel, falando dessa questão da interinidade, secretariado, as carências e as necessidades, né, de um verão como esse aí, e começar puxando por aí, primeiro da questão da interinidade, e uma das secretarias, talvez das mais importantes, são várias, pelo menos nesse período, todas são importantes, mas nesse período agora, a Secretaria de Turismo, a gente está praticamente sem evento em Guarapari. Eu queria que você começasse falando da questão da interinidade do prefeito. A interinidade, é importante que se diga que nós temos 2 interinidades, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, que é o vice-presidente da Câmara que está conduzindo o Legislativo como presidente. E a gente acompanha a política, eu acompanho a política há mais de 20 anos. O que mais se estranha é que mesmo eles tendo umas administrações relâmpagos aí de 2 meses, eles estão fazendo questões de fazer nomeações, mesmo sabendo que é por um curto período. Na prefeitura, eu já tinha falado em programas de rádio anteriormente, que independente de quem viesse ser o prefeito interino, o ideal é que não trocasse o secretariado, a não ser que ele trocasse apenas o chefe de gabinete, alguém de sua confiança para ficar aí auxiliando, porque, querendo ou não, eram os ex-secretários que sabiam onde estavam os pepinos de cada secretaria. Eram eles que tinham que conduzir a administração no verão. Cada um que se virasse, porque eles já haviam um secretário desde o começo da administração do ex-prefeito, que, diga-se de passagem, ele é o único prefeito que acha que os secretários são perfeitos, que nunca trocou ninguém. Então eles eram muito bons. Essas pessoas, particularmente, eu acho que todas deveriam ter continuado. Mas eu observei, aos poucos, as mudanças que o prefeito interino fez, eu
Eu conheço o vereador Vanderlei Astori há muito tempo, conheço a família, conheci o seu pai, o saudoso vereador Ventura Astori, que ele não meta os pés pelas mãos durante o período da sua interinidade, porque está lidando com recursos públicos que não é pouca coisa. Eu observei as mudanças que ele fez no secretariado. Ele mudou a Secretaria de Turismo, que é para onde vai passar os contratos, os recursos de contratações do período de verão. Ou não, porque talvez a gente também tenha evento, né? Não, mas vai ter os eventos, obrigatoriamente, para que ocorram os eventos. A educação tem recurso, ele mudou. A saúde tem recurso, ele mudou. A fiscalização tem grande influência, mudou. O meio ambiente tem uma importância que você não tem ideia, porque tem um monte de projetos agarrados aí, que agora vão sair as licenças ambientais. A comunicação não tem um centavo, a comunicação não mexeu. A Secretaria de Projetos também não tem. A Desenvolvimento Econômico também não tem nada, essa Secretaria não se mexeu. Então, olhando mesmo à distância, eu observei que se mexeram por onde normalmente se passam recursos. Aí um amigo nosso do meio político falou, mas Manuelzinho, ele não mexeu na Fazenda. A Fazenda não tem receita própria, ela não tem gasto próprio, ela apenas canaliza os recursos para as demais. Então a gente pede ao prefeito interino aí que tenha muito cuidado, tenha muita responsabilidade com esse período que vai estar prefeito. A gente sabe que acaba, querendo ou não, se empolgando com o status de estar prefeito, com muita gente induzindo que faça isso ou aquilo, e é preciso que tenha muita sabedoria na hora de ouvir os conselhos. Bom, Wilker. Fabiano, eu passo a pergunta que eu fiz aqui antes, sobre interinidade. O que a gente prefere? Uma interinidade mais longa ou que isso acabe logo com a eleição do dia 3 de fevereiro? Passo para o Genival e para a plateia aí a pergunta. O jornalista também pergunta, né? Então estou passando a bola para eles, para o Genival. O que a gente faz? A gente torceria para um aumento dessa interinidade ou que a gente tem que ter logo um prefeito definido? Porque todas essas questões eu acho aí que o prefeito tem que assumir o mais rápido possível. Já que questões... nós vamos passar por um processo eleitoral em pleno verão, de que adianta nós ficarmos um mês esperando depois por tudo isso que ele assuma. Por tudo isso que o Manel falou. Então, passar a bola aí para o Genival. Antes do Genival falar, e os nossos amigos da plateia também, é bom a gente colocar o seguinte. Sempre faz questão de fazer algumas ressalvas, né? Caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Todos aqui estão colocando as suas opiniões. É o ponto de vista de cada um. Com certeza, é mais ou menos como se aqui o Genival desse uma dica, o Wilker, o Manel, o Jorge, nosso amigo da plateia, sobre como deveria ser escalada a seleção brasileira, com certeza a gente teria aqui N escalações. Então, aqui nós colocamos o nosso ponto de vista. O Manuel, pela sua experiência ao longo de 16, 17 anos no Jornal Primeira Página, o Wilker, pela sua experiência também no meio político, acompanhando sempre política. O Genival, também, que eu acompanho, eu conheço e acompanhou política há muito tempo, agora está de volta no Paris. Os nossos amigos da plateia, cidadãos, jornalistas também, que acompanham. Então, cada um está colocando o seu ponto de vista, porque às vezes pode ser que se suscite alguma dúvida com relação ao que a gente está colocando, como a gente soubesse de tudo. Não, aqui todo mundo está colocando a sua opinião, você de casa também tem a sua opinião. Então, a gente está fazendo aqui um debate, quem dera nós pudéssemos colocar aqui uma plateia de 100 pessoas, 200 pessoas. Estamos colocando com o intuito de auxiliar, com as informações que a gente... Porque a gente coloca exatamente com essa intenção. Nosso papel, nossa obrigação. Nossa obrigação como cidadão, com um veículo de comunicação que a gente tem que gerir, que a gente tem que dirigir, e o canal aberto para a gente poder falar. A gente não pode se omitir no momento desse. Então, é interessante a gente colocar isso aí, fazer essa ressalva, porque são o ponto de vista, ele também tem os seus pontos de vista, porque depois, a gente sabe, né, Will? A gente já fez vários programas aqui, sempre surgem comentários sobre isso, aquilo, mas faz parte do ofício. Com certeza. Inclusive, Fabiano, eu queria te parabenizar, eu tenho certeza que é a opinião de todos, pela forma democrática, pela forma bastante interessante com que você aborda os assuntos de interesse municipal, principalmente esse debate. Eu acho que essa mesa aberta aqui, ela deve somar, obviamente, para que as pessoas possam debater lá fora também, interagir com a gente, interagir com o seu programa, com nós todos, porque todo mundo realmente gosta de Guarapari. Nós aqui gostamos da cidade que nós vivemos, queríamos que tudo de bom acontecesse na cidade. Com relação à prorrogação ou não, eu ainda sou a favor da legalidade.
apesar de que as pessoas falam assim, vamos acabar logo com isso, né, eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que é importante que haja o debate político, porque o próximo prefeito vai assumir por 4 anos. Então são 4 anos, nós vamos ter aí nas ruas o poderio político, o poder da caneta desse prefeito que vai ser eleito. Então, se não houver um debate mais aprofundado, eu acho que nós vamos correr o risco não de perder logo, acabar logo com essa situação de 1 mês, 2 ou 3, mas acima de tudo durante 4 anos de mandato, sem, mas eu não tive culpa porque eu não votei, não tive tempo. Esse é o grande problema. É ter tempo para discutir, para ouvir o debate, para amadurecer a questão, porque eu acho que isso é a grande diferença dos resultados sociais. E cobrar dos candidatos. Obviamente não tem propostas, e eu estou falando meu nome, não tem, nenhum deles tem propostas para Guarapari, a não ser seguir a receita do bolo, é isso que eles têm hoje, provocar esses candidatos, criar uma provocação, para que eles insiram propostas, assumam compromissos com esse povo que, tão golpeado democraticamente, mais uma vez, de forma bastante contundente, a gente possa participar da elaboração de alguns projetos de caráter fundamental para a cidade. Então, eu ainda sou a favor da prorrogação desse mandato, para que a gente possa debater mais aprofundamento essa questão da eleição de Guarapari. Fabiano, me permita, é importante que vocês aqui da TV Sudeste, a gente que trabalha no meio de comunicação, é preciso que nós estejamos pedindo ao eleitor que participe do processo eleitoral, porque você votando ou não votando, as consequências dos 4 anos, elas virão. Então é preciso que, mesmo com todas essas dificuldades, da ausência do debate, da ausência das propostas, é preciso que os eleitores estejam participando desse processo eleitoral do próximo dia 3. Bom, eu vou pedir agora para os nossos colegas da plateia, vou começar pelo Jorge, né, fazer suas colocações a respeito disso, que a gente já está chegando, já passamos de uma hora de programa. Então, serei breve. Então a gente pedir para o Jorge, depois Jamile, depois o Marcelo, na ordem, pode fazer suas colocações. A respeito desse assunto, a questão, o Will passou a pergunta para você. Tudo bem. Manel fez colocações interessantíssimas, né, em relação aos setores, né, mais delicados do Executivo, né. Eu já tive reuniões, tá, com o setor de planejamento e obras, com o setor de saúde, terei amanhã uma reunião com o setor da educação, tá, para que o jornalista, né, o trabalho, a curiosidade, a busca, a procura, né, dos elementos para a gente poder falar alguma coisa. Acho bastante interessante a colocação sobre o golpe, né, no Estado de Direito Democrático. Realmente, essa, como é que eu vou te dizer, essa omissão por parte dos senhores gestores, tá, em relação ao debate, tá, que é talvez a resposta maior, né, do sentido democrático, tá, ela não existir, realmente é lamentável. Tá. Pelo que eu entendi, tá, em relação ao espaço, a temporização do tempo das eleições, tá, eu observei que o prefeito interino, ele colocou esse espaço de tempo para mais 10 dias apenas após Carnaval, após as eleições. Proposta, né? A proposta dele, né? Após as eleições. Isso seria o quê? 5 dias depois do Carnaval. Eu pergunto em que isso irá modificar o Estado, né, a situação. A meu ver, em nada. Não modifica coisa nenhuma. E que ela seja feita, então, no seu tempo devido, para definirmos imediatamente essa situação. É a minha posição. Bom, agora a gente quer passar aí a palavra para a Jamile, fazer a colocação também. O Wilco botou a batata quente na mão de vocês, né? O que vocês acham? Se prorroga, se... Foi feito, né? Não tem mais como voltar atrás. Já estamos vivendo uma situação ruim. Então que sejam discutidas propostas com mais calma para que não aconteça isso mais uma vez. Então, prorrogar. Você queria prorrogar. Marcelo. Bem, o governo interino que está aí ainda tem muito pouco tempo. Eu acho que não dá, estou sendo humilde, né? Não dá para a gente analisar. Não tem dados suficientes
para fazer um juízo de valor a respeito ainda disso. A gente está falando da eleição, né? Da eleição. Se a gente prorroga, se a gente olha, vota logo. Particularmente, a questão da eleição, eu acho que eu gostaria que houvesse um pouco mais de tempo para nós analisarmos melhor toda essa situação. Entendeu? Sou suspeito para falar, tenho amigos concorrendo, amigos de infância, amigos de longa data, pessoas íntegras, corretas. Sou amigo do Carlos Von, sou amigo do Urli, acho o Ricardo Conde um homem qualificado, sou amigo do Edinho, não conheço a Beth, mas eu acho que também merece respeito. Se me permite fazer uma colocação aqui, eu gostaria que as pessoas respeitassem um pouco mais os candidatos, a família dos candidatos, os amigos dos candidatos, não ficassem nesse jogo baixo de denegrir, de agredir. Procurem saber quem são as pessoas, debatam, não batam, sabe? Não joguem fora amizades por causa de eleições, porque as eleições passam, as amizades ficam. Procurem levantar o nível em cima disso. E vou dar uma pancadinha nos candidatos também. Candidatos, procurem se aproximar dos seus candidatos, dos seus eleitores, conheçam melhor os seus eleitores, as necessidades de cada um deles, sejam mais amantes e mais respeitosos para com essas pessoas que vão colocar vocês lá. Vocês estão lá para receber poder dado pelo povo, entende? Se vocês são funcionários do povo e vão ser muito bem remunerados para isso. Malvino, quer colocar aí? Fazer essa colocação também? Bem, eu quero dar uma boa noite a todos os telespectadores da TV Sudeste. Um pouquinho atrasado, porque eu estou participando agora, né? Da fala, né? E parabenizar a Fabiano pela iniciativa desse debate, que é muito importante para a população de Guarapari, né? Ficar mais atenta, a conhecer mais as propostas dos candidatos e o que o pessoal tem a colocar, entendeu? Para poder a população ficar mais em alerta, né? E uma boa noite à mesa aí, a todos os componentes da mesa, boa noite aqui ao pessoal da plateia. E boa noite especial ao pessoal lá de Kubitschek, que assiste direto à TV Sudeste. Não podia deixar de mandar aquele alô, não. O Fabiano sempre dá boa noite para mim. Agora eu dou boa noite a todos os telespectadores da TV Sudeste de Kubitschek, de Coxa Doce, em geral, no município de Guarapari. E quanto a prorrogar a eleição, seria viável, porque o povo está muito assim... eles não estão sabendo, assim, o prazo é muito curto e o verão mexe com a cabeça das pessoas, todo mundo trabalhando, então ninguém tem tempo para ficar ouvindo propostas de candidatos, para poder ficar... Eles têm que fazer analisar melhor, né, as propostas, então vai ser muito rápido, muito corrido, então eu acho que poderia prorrogar sim, e eu acho que a justiça tinha que ser mais rígida um pouco, porque isso está acontecendo porque no começo foi muito falho. Se pega mais rígido, a justiça fosse mais correta um pouquinho, o julgamento das coisas, talvez mais rápido, mais rápido, talvez não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. Afonso, quer fazer sua colocação? Afonso Nascimento também é uma liderança lá do bairro Kubitschek. Boa noite, tudo. Nosso conterrâneo lá do Ceará. Vamos lá do Ceará. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu estive na praia hoje, e um barraqueiro olhou para mim e disse que não ia votar. Falou comigo. Eu disse, rapaz, analise bem o seu candidato e vá lá votar. Que é 4 anos. Já pensou? Você chegar, ter sua barraca aqui e você, uma pessoa que você se dá bem com aquela pessoa e tal, chegar e querer tirar a sua barraca daqui, então você vai lá votar no seu candidato. Eu vou votar. Se Deus quiser, eu vou votar. Pois, vou analisar bem. Não é, eu estou com ela aqui. Teria que ter mais um tempo. Teria que ter mais um tempo para a gente analisar melhor, para a gente ver as propostas dos candidatos. Entendeu? Mas eu gosto dessa cidade. Eu moro aqui há quase 37 anos. Eu gosto dessa cidade. Eu adoro essa cidade. Então, eu vou lá votar e vou votar bem, se Deus quiser. Bom, a gente vai encerrando o programa de hoje, né? Recebendo aí quase 1h e 15 minutos. Né? E a gente quer parabenizar os nossos visitantes, nossos convidados, o Afonso, liderança de Kubitschek, o Malvino, liderança também lá do bairro Kubitschek, Poncha de Ostra, o Marcelo Medeiros, uma das pessoas mais, digamos assim, ativas nas redes sociais, assim como todo mundo participa, mas eu vejo o Marcelo como uma pessoa mais ativa, né? Proativa. Colocou também aqui a sua opinião, a Jamile também, tive o prazer de conhecer hoje.
o Santoro, me deu a honra de participar também. Esta é a voz do povo. A TV Sudeste abre esse espaço. Eu creio que no estado do Espírito Santo, eu vou usar de novo. Esse programa é a marca da ousadia da TV Sudeste. Né? Comecei falando isso no primeiro programa de Sala de Imprensa e falei hoje de novo. Eu vou usar dizer que no estado do Espírito Santo não teve uma emissora que tivesse a ousadia de fazer o que nós fizemos hoje. Com todas as dificuldades, com todas as limitações. Não de material humano, porque está aqui o Caleb nos ajudando hoje. Caleb que tem uma amizade muito grande pelos pais do Caleb, é um colega aqui em Guarapari, hoje não estão no Brasil, mas tem uma amizade muito grande, está aqui conosco. O Cristiano está aqui desde o começo da televisão, então não é dificuldade ou limitação dos esforços dessas pessoas que nos ajudam a fazer essa televisão que a gente leva para você. Mas as limitações de espaço, as limitações do conforto, a gente está aqui num calor maravilhoso de verão, nesse estúdio, então não são as limitações do material humano, mas as limitações do espaço, do conforto, até mesmo da questão técnica, né? A gente tem alguma limitação de equipamento, mas nós ousamos fazer um programa que dá voz ao povo. E o Afonso colocou aqui a sua fala, como liderança, o Alvino também, os demais também, como jornalistas, como pessoas da comunicação, formadores de opinião. O Manuel Alves está aqui, 17 anos da imprensa escrita, o jornal Primeira Página. O Genival, que é figura, a gente se conhece muitos anos, desde a década de 1990, faculdade, Colatina, né? Também o Will, que a gente conhece há muito tempo, já fizemos vários projetos aí juntos, né? Encaramos vários, esse aqui é mais um que ele participa e ajuda. Então, esta é a voz do povo. Você pode participar. Semana que vem, nós teremos mais uma sala de imprensa. E ao longo desse período eleitoral, até o dia 31, nós traremos aqui, com certeza, os candidatos. Vamos até a Justiça Eleitoral, vamos solicitar a realização do programa. Eles venham, serão entrevistados, sabatinados, né? Será colocado o convite dentro da lei, os que quiserem e puderem ajudar a população de Guarapari a escolher, terão oportunidade neste programa. Essa é a voz do povo. As pessoas que estão aqui já estão convidadas a voltar, a retornar nesse programa. E outras pessoas também serão convidadas a participar. Quero passar agora a fala para o Manuel Alves, fazer as suas considerações finais. Fazer as considerações finais, Fabiano, te parabenizando pela ousadia e a responsabilidade. A gente que lida com a comunicação, eu que faço rádio, a gente sabe da responsabilidade que é você abrir um microfone. E ali nós temos uma plateia seletada ali com 5 pessoas, mas você não sabe o que eles vão falar ao abrir o microfone. Então, parabenizá-lo por essa ousadia, pela credibilidade, pela confiança, nós convidados da mesa e os amigos da plateia. E mais uma vez cobrar do eleitor que participe do processo eleitoral, porque é o seu futuro, é o futuro de Guarapari que está em jogo. E cobrar dos candidatos, que parece que eles nem voto estão querendo, um pouco mais de humildade. Eu acho que é preciso que vocês ponham o pé na rua e vão atrás dos votos. Porque eu estou observando e é sem exceção, todos. Eles estão achando que a eleição é daqui a 6 meses. Ou está muito calor e eles não estão querendo ir para a rua, mas é preciso que haja esse interesse de ambas as partes, e eu lamento não haver um interesse político para que não houvesse tantos candidatos, ou que houvesse uma preocupação com Guarapari. Se eles estivessem preocupados com Guarapari, não teria tantos candidatos querendo sentar na mesa com a caneta do prefeito. Boa noite a todos. Bom, passar a palavra para o Will, fazer as suas considerações também. Eu, Fabinho, quero agradecer a você pelo convite e agradecer a todo mundo que está aqui na plateia e aqui na bancada, as pessoas em casa que nos acompanham. Eu acho que a gente faz história aqui, sabe, na TV Sudeste. É uma TV a cabo, né? A gente tem uma certa limitação, embora a gente já esteja aí nos bairros, né? Os bairros antigos de Guarapari, tradicionais de Guarapari, estamos chegando lá. Então acho que a gente faz história aqui hoje, a gente está debatendo em alto nível. Eu sempre gosto de falar isso. Acho que tem que ser isso. A gente tem que puxar o debate para cima e não jogar para baixo. Eu acho que isso aqui é importante. Adorei aí. Nós conversamos com o Genival, com o Manel, com você, com o Jamílio, Jorge, nossos amigos todos, sempre com sua opinião. A voz do povo está aqui, como você falou. Então eu agradeço. Eu acho que a gente está fazendo a nossa parte. Os candidatos, como o Manel falou, tem que ter um pouquinho mais de humildade também, participar e fazer a sua parte também.
Eu acho que é isso. Agradeço, espero que a gente possa... Quero fazer um protesto aqui, uma coisa que realmente me irritou muito, que esse programa está muito curto, tem que aumentar. Então, eu cheguei atrasado também, me desculpe, me perdoe. A gente possa fazer um programa mais longo e eu chego mais cedo. Mas eu acho que com o nível de gente que tem aqui para debater, que tem que ser um programa no mínimo umas 3 horas. Bom, a gente boa noite a todos. Ele tem um programa aí com 1h15, já passamos 1h15 minutos, né? Genival Cavalcante. Fabiano, grande amigo, né? Parabéns, você vai longe, você vai longe. Obrigado. E dizer para os candidatos de Guarapari, coloquem nos seus projetos de governo resgate cultural da cidade, uma inserção cultural, um respeito a essa cidade que é milenar, um incentivo ao esporte, essa inclusão social. Vamos debater o orçamento anual com as comunidades. As comunidades carecem de participar do poder público. Incluam as comunidades, as lideranças de base, instituições em seus projetos políticos. Oportunidade de vocês se fazerem não só negociadores políticos de balcão, mas de senhores detentores da admiração e respeito de todos nós. Porque no fundo é isso que interessa, é o nome. Não é só falar bonito, ir ao palanque, trazer deputado federal, senador, governador. Isso não nos interessa. O que nos interessa são os projetos viáveis para a cidade, que de fato atendam à sociedade guarapariense. Obrigado. Muito bem. Quer fazer uma anotação? Não. Muito bem, a gente vai encerrando o programa Sala de Imprensa de hoje. Agradecemos a todos da plateia, agradecemos aos nossos colegas aqui, agradecendo a você de casa, que nós fazemos essa televisão, fazemos os nossos programas, nós ficamos 24 horas no ar. Você não tem oportunidade de repente de ver o programa de manhã, você vê à tarde, você vê à noite, você vê de madrugada, você vê no sábado, no domingo. Essa alternatividade, vamos dizer assim, é para que você tenha oportunidade de ver sem perder nada. Nós agradecemos também ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos de pé, essa emissora só está de pé. E sempre que eu tiver oportunidade, eu sei que esse programa agora está tendo uma audiência magnífica, tenho certeza absoluta disso. E eu quero falar para todos, milhares de pessoas que estão nos assistindo, em todos que estão, pela internet também, agradecer aos internautas, que essa televisão, faço questão de dizer sempre isso, sempre que posso, só está de pé, pela graça e misericórdia de Deus, porque esforços a gente coloca, né, de pessoas, de equipamentos, coloca as pessoas no calor, no estúdio, mas nós estamos de pé por conta disso, porque a gente sabe das dificuldades de Guarapari, das empresas de Guarapari, o meio de comunicação não é fácil. Manter uma televisão no ar, um canal de televisão no ar, não é nada fácil. Então a gente agradece muito a Deus por essa oportunidade de estarmos de pé, que é por Ele que nós estamos de pé. Muito obrigado ao Cristiano lá na técnica, né, se fazendo aí em 2, 3, 4, 5, ao Caleb também aqui participando com a gente. Muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais Sala de Imprensa. Até lá.